Olá, gente, aqui é o professor Sena e hoje nós vamos falar um pouco mais do humanismo, que é a transição da Idade Média para o Renascimento. Mais especificamente, nós vamos falar do Fernão Lopes. Mas antes, pergunto a todos, senhores, como vamos? Espero que bem, graças a Deus. Você já sabe que o humanismo é uma fase de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Porém, nessa fase de transição, nós temos duas figuras importantes na literatura portuguesa. Uma é o Fernão Lopes, a outra é o Gil Vicente. Eu comecei a falar do Fernão Lopes no nosso último vídeo e vou tentar continuar e terminar o Fernão Lopes hoje. Na verdade, o que marca o início do humanismo em Portugal é justamente a nomeação do Fernão Lopes como cronista-mor do reino. Veja, o rei pediu ao Fernão Lopes que colocasse em ordem cronológica as coisas do reino. E ele saiu por todo o reino catando documentos e reunindo todos esses documentos da Torre do Tombo, o Arquivo Nacional. Por isso que ele é considerado o pai da história portuguesa, porque foi o primeiro a documentar as suas fontes em Portugal. Essa característica de documentação das fontes é muito importante para os preceitos da história moderna, mas que não existia nas crônicas medievais. Os cronicões só falavam da vida de nobres. E na época do Fernão Lopes não era muito diferente. Os cronistas tinham sempre uma posição de valorizar os nobres e trabalhar sempre para os seus senhores, sem se preocupar com qualquer tipo de precisão dos fatos históricos. Mesmo assim, essa chamada crônica histórica tinha elementos verdadeiros, factuais. Isso quer dizer que, embora os cronistas contassem coisas que realmente aconteceram, eles não tinham a menor preocupação com a precisão ou exatidão dos fatos. Eles queriam que esses fatos ficassem agradáveis aos nobres que os financiavam. Você já deve ter percebido que há uma ligação muito estreita entre o estudo da literatura e o estudo da história. Porém, tem uma coisa que eu preciso separar para vocês. Os períodos da história são normalmente divididos em 4, alguns dividem em 5. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Enquanto os períodos literários, a partir do Renascimento, vão ser divididos basicamente por gerações. Portanto, o intervalo de tempo entre períodos literários é muito menor do que o intervalo de tempo entre os chamados períodos da história. É um fato que na Antiguidade, pela própria escassez de textos e autores que chegaram até nós colocamos numa grande era muitos autores que são de gerações diferentes. Porém, a partir do momento que nós temos uma historiografia literária mais precisa, nós conseguimos dividi-la em gerações. É muito comum na literatura que autores de períodos diferentes convivam num determinado momento. Na verdade, geralmente, um novo movimento literário se instaura com jovens rompendo com antigos autores consagrados. Conforme avançamos no estudo da periodização da literatura, mais e mais autores vão entrando nos nossos estudos. Eu estou falando isso para vocês porque o Fernão Lopes e o Gil Vicente, os dois autores que destacamos do humanismo, são os primeiros que deixam uma obra relevante, com quantidade suficiente para promover uma crítica mais precisa, uma crítica mais rica. Para você ter uma ideia, nós dividimos a literatura humanista em 3 grandes manifestações: as poesias palacianas, as crônicas de Fernão Lopes e o teatro vicentino, o teatro de Gil Vicente. O Fernão Lopes foi um cronista, o que à época significaria historiador, embora nós saibamos que a prática do cronista é bem diferente da prática do que hoje entendemos como a produção de um historiador. E como eu disse para vocês, depois que o rei Dom Duarte nomeou cronista-mor do reino e deu a ele as chaves da Torre do Tombo, ele saiu procurando documentos por todos os cantos e começou a colocar em ordem cronológica as coisas do reino, que era o desejo do rei. Nós costumamos destacar nos nossos estudos de primeira série 3 grandes crônicas do Fernão Lopes. A crônica de Dom Pedro Cru, cruel ou crudelíssimo. A crônica de El Rei Dom Fernando e a crônica de Dom João I. Mas o que é de importante no Fernão Lopes é o seu estilo, do qual podemos destacar algumas características. A primeira delas era misturar um estilo literário com um estilo histórico. Isso significa dizer que, embora ele documentasse suas fontes, se destacando muito dos demais cronistas da época, em tom mais científico, mais historiador, por outro lado, as suas narrativas eram repletas de literariedade, respeitando todas as lógicas do enredo, lógicas da ação, para que as cenas fossem dinâmicas e muito vívidas, ou seja, ele usava recursos literários. Outro ponto importantíssimo das suas crônicas é que ele soube conduzi-la de modo a mostrar ao rei a sua corte, mas também mostrou o povo, a raia miúda, muitas vezes como coadjuvantes, participantes da história. Vale lembrar que incluir o povo na história era uma atitude altamente inovadora. Normalmente o povo ficava de fora da história. Outra coisa muito importante no estilo de Fernão Lopes é que a sua narrativa era palpitante e vibrante, e ele narrava as coisas com cores e detalhes como se ele estivesse presente,
presentificando, de certa forma, o leitor nos relatos históricos, tornando a história um assunto, uma história empolgante. Outra coisa muito importante é que ele usava uma linguagem mais simples e coloquial, colocando o seu texto mais próximo do povo, mais próximo da capacidade de leitura do povo em geral. Embora nós saibamos que nesse período a grande maioria da população era iletrada. Valorizar a documentação, incluir o povo na história e romper com aquela linguagem mais formal, já mostravam, já apontavam para um humanismo que mais tarde vai ter o seu ápice no Renascimento. Então nós podemos dizer que o Renascimento é antropocêntrico, e é antropocêntrico porque leva a um grau maior o humanismo que nascia no momento que estamos vendo. Voltando para aquele paralelo entre a literatura e a história, vamos lembrar que a história moderna começa com a tomada de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa, que é, na verdade, a Revolução Burguesa. Isso é importante porque o humanismo e o Renascimento representam a arte que vai começar a consolidar o ideário, o imaginário burguês de sociedade. Começa aí a surgir a ideia de que as pessoas têm direitos, e direitos mais igualitários, que eram propostas da burguesia comercial e foram amplamente reproduzidas na arte, no ideário da arte renascentista, chegam à sua culminância histórica na Revolução Francesa, que é a Revolução Burguesa. Por isso que nós podemos falar que o Fernão Lopes, buscando uma linguagem mais simples e coloquial, colocando o povo como participante da história, já está, de certa forma, cultivando aquilo que bem mais tarde vai virar um dos ideais da Revolução Francesa, ou seja, da Revolução Burguesa. Na literatura, são várias gerações que estudamos separadamente, e a transmissão de ideias de uma geração para outra é que vai transformando e consolidando as realidades nacionais, portanto, a história. Por esse motivo é que o grande destaque do estilo de Fernão Lopes é parar de focalizar somente na nobreza e começar a focalizar no povo também, criando assim uma narrativa mais abrangente, uma concepção mais abrangente do fato histórico. Vocês sabem que a literatura funciona como uma espécie de espelho, e quando o povo se vê participando da história, ele se dá conta, por assim dizer, de que ele também faz a história. Essa ideia de que o povo pode fazer a história é a ideia que vai culminar na Revolução Francesa. É claro que a Revolução Francesa tem vários outros fatores históricos que vocês já estudaram. Por isso a obra do Fernão Lopes é tão importante, porque ela inaugura uma nova concepção de homem, uma nova concepção de sociedade, uma sociedade mais humanista. Então, gente, é isso. Hoje eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar do Gil Vicente e vamos discutir um pouco mais o nascimento do teatro. Será que todo o teatro nasceu realmente na Grécia? Ou será que o teatro brasileiro nasceu no Brasil? Como o teatro japonês nasce no Japão e o chinês, é óbvio, na China. Mas isso a gente discute num outro vídeo, tá legal? No mais, muito obrigado pela atenção, um forte beijo no coração e até!